Aliás, o Brasil está diante do desafio agora de baixar os juros e atrair o capital para novos investimentos. O alerta foi feito ontem pelo ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, que foi eleito o economista do ano pela Ordem dos Economistas de São Paulo. Pércio Arida, um dos principais formuladores do Plano Real, recebeu ontem em São Paulo o prêmio Economista do Ano 2003. Cerca de 20 mil economistas participaram da votação. Durante o discurso, o economista disse que o Plano Real derrubou a inflação, mas foi mal sucedido em promover o crescimento econômico. Pércio Arida lembrou que, para manter o controle inflacionário, o Brasil é obrigado a manter taxas reais de juros muito mais altas do que a média internacional. E que esse é o grande desafio a ser vencido para que o país volte a crescer. Ele criticou as políticas de incentivo ao crescimento por meio de investimento público, crédito dirigido e intervencionismo estatal. A política econômica deve ser pensada no sentido não de estímulo direto ao crescimento, mas no sentido da criação de boas condições para que a atividade econômica floresça. Algo parecido com o crescimento de qualquer criança, não? O que o pai pode fazer é assegurar boa nutrição, boas condições de higiene, boas condições emocionais, etc. Mas a criança vai crescer o que ela tiver para crescer, não? Bom, Miriam, parece que o Pércio Arida, de novo, colocou o dedo na ferida, não foi isso? É, de novo. Pércio Arida não apenas formulou os planos Cruzado e Real, ele, junto com o economista André Lara Rezende, desenvolveu a teoria que permitiu entender a inflação brasileira e vencê-la. O presidente da Ordem, Juarez Rizieri, contou que ele foi um aluno que queria aprender mais do que os professores podiam ensinar. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ao fazer a saudação inicial, disse que ele tem uma contribuição muito maior do que se vê, porque ele tem ajudado outros economistas a pensar. Pércio é, disse Armínio, um doador de ideias. Normalmente, nesse prêmio, o homenageado conta um pouco da sua trajetória. Ele disse que preferia falar de um novo e inquietante problema que o Brasil enfrenta. Pércio lembrou que a inflação alta no Brasil durou tanto tempo e foi difícil ser combatida porque era diferente do mesmo fenômeno em outros países. Aqui a inflação se reproduzia a partir da própria inflação pela indexação. Desarmar isso exigiu uma criação teórica original que foi mais bem implantada no Plano Real com a moeda virtual, a UERV. Agora o Brasil está diante de um novo problema só nosso, um fenômeno específico. Não é apenas que as taxas de juros são absurdamente altas no Brasil, disse ele, é que a taxa de equilíbrio, que ele chamou de natural ou estrutural, é muito maior do que em outros países. Essa taxa é necessária para manter a inflação constante. Se cair abaixo desse ponto, a inflação volta a subir. Se quiser derrubar a inflação subindo, o Banco Central tem que elevar de novo os juros. Em outros países, disse Pércio, essa taxa real de juros de equilíbrio está em torno de 1 a 2%. No Brasil, está em torno de 8,5% a 10%. Por quê? Perguntou. O país só pode ser estável com juros tão altos. Com juros assim, o país não vai crescer, disse Pércio Arida. Explicar essa distorção, esse problema específico da economia brasileira não está nos livros-textos. Por isso, convidou os economistas brasileiros a refletir sobre qual é a anomalia da economia brasileira, qual é a distorção que a leva a exigir juros que impedem e impedirão o Brasil de crescer de forma sustentada. Incentivou os economistas a se dedicar a esse desafio intelectualmente estimulante e sugerir soluções para a sociedade brasileira.